que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. 14 para concluirmos. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória a Deus. Quero transmitir-lhes uma mensagem do coração de Deus para os vossos corações, subalterna ao tema: o tempo é chegado. Perceba que o apóstolo, conhecido como apóstolo dos gentios, ele direciona uma das suas 13 cartas, digo assim de passagem, o maior escritor do Novo Testamento, a uma das igrejas, e esta estava localizada em Roma. E ele vai trazer uma advertência quanto o amor ao próximo, quanto a vigilância e, por fim, quanto à pureza. A partir do versículo de número 8, depois de tratar da conduta cristã em relação ao próximo, quanto ao amor, Paulo estabelece um fundamento escatológico, destacando a nossa conduta apropriada nesse tempo. E para isso ele diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. 3 pontos queremos destacar. O primeiro é exatamente este: conhecendo o tempo. Estamos vivendo um período dificílimo, onde o próprio apóstolo, escrevendo a seu filho na fé por nome de Timóteo, disse que eram tempos tenebrosos. Precisamos discernir o tempo em que vivemos, porque a presente era está sob tensão. O tempo presente é de dias maus, tempos trabalhosos. A Bíblia chama-o de tempos difíceis, o denomina de últimos dias, dias de trevas, tempos tenebrosos. Portanto, a Bíblia nos recomenda a remir o tempo
porquanto os dias são maus. O segundo ponto que queremos mencionar e destacar é vigiando em todo o tempo. E o que isto implica? Que devemos viver acordados e não dormindo. No sentido espiritual é andando de dia, andando na luz, tendo a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em outras palavras, despertando dentre os mortos, não tropeçando nas densas trevas, sendo sóbrios, deixando as trevas e nos revestindo da luz. No capítulo 9 do Evangelho escrito por João, o próprio Jesus vai dizer: quem anda de dia não tropeça. Quem anda de dia é o que está apto para o trabalho, para o reino. Glória a Deus. E por fim, destacando o terceiro e último ponto que menciono: prontos para o último tempo. A igreja vive seu último momento. Estamos na expectativa da vinda de Cristo. E a Bíblia diz que será como ladrão de noite, ou seja, de forma inesperada. E Jesus uma certa vez disse que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse roubada, minada a sua casa. Devemos viver apercebidos, despertados, aleluia, para que este dia não nos pegue de surpresa. Glória a Deus. Então, tudo que iremos falar está baseado nesses destaques que eu mencionei. Primeiro, conhecendo o tempo. Segundo, vigiando em todo o tempo. E terceiro, prontos para o último tempo. Desde o ministério de Cristo instalado aqui na terra, ele trouxe nos capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, um dos seus maiores sermões, o chamado o sermão profético. E Jesus, quando andou, permeou a terra, ele veio para cumprir o propósito do Pai, o plano redentor, o projeto salvífico. Porque o homem havia falhado lá no jardim do Éden. Mas Jesus já era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. O pecado
não pegou Deus de surpresa, não surpreendeu a Deus. Gálatas 4, versículo 4, Paulo diz que Deus enviou a seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. E Jesus, quando se revelou, porque o próprio Cristo é a revelação do próprio Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou. Mas a sua mensagem principal era trazer de volta a esperança perdida da raça humana. O Calvário foi exatamente a ponte, o vínculo, o elo, a ligação entre o homem perdido e Deus. E quando Jesus mencionou que era o caminho, a verdade e a vida, ele disse que era o único acesso para o Pai. Ninguém chega das mansões celestiais, seja por meio da morte, ou por meio do arrebatamento, que ocorrerá em instantes. Esta é a nossa esperança. Então, tendo dito isto, Paulo, o apóstolo chamado por Deus, convertido no caminho de Damasco, quando ainda era perseguidor da igreja, arrastava mulheres, maltratava os irmãos, levava-os às prisões. Ele será enviado como missionário, a fim de despertar os povos, as nações, porque ele pregou na Ásia, na África, na Europa, e chega ao ponto de escrever algumas cartas de recomendação, e vai trazer esta, dizendo: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ele viveu em um tempo em que o Império Romano trouxe grandes prejuízos para o cristianismo, em certo sentido. Contudo, inabalável na fé, ele permaneceu intacto, trazendo a mensagem verdadeira do Evangelho, que era que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. Se compreendermos isto, porque a mensagem era cristocêntrica, a mensagem era do Cristo crucificado, mas do Cristo ressurreto.
tudo se concluía na esperança de que ele voltará outra vez. Mencionei isto anteriormente para dizer que ele já veio. A sua primeira vinda foi para nascer numa manjedoura, humanamente falando, gerado no ventre de Maria. Por obra e graça de Deus, onde o Espírito Santo agiu de forma poderosa, formou discípulos, estabeleceu a igreja, fez a obra do Pai, curou os doentes, ressuscitou os mortos, deu visão aos cegos, purificou os leprosos, tirou muitas almas das garras de Satanás, morreu, ressuscitou e voltou ao Pai. Mas a doutrina da segunda vinda, ela é vívida, ela está nas páginas do Novo Testamento, quase que na sua totalidade. Dos 27 livros, apenas 4 não menciona esta verdade. Ou seja, 23, os seus mais de 90%, vai dizer: Cristo está voltando. Então Paulo, que vai mencionar esta verdade esperançosa do retorno do Senhor Jesus, viverá sob perseguição, porque aos 17 anos de idade, em outubro de 54, assume o Império de Roma um homem chamado Nero, homem devasso, louco, violento. E a partir de então, os anos mais sombrios e tenebrosos da perseguição à igreja haviam chegado. Desde que se tornou imperador de Roma, Nero mandou matar a sua própria mãe. Já de posse do governo, ele começou uma perseguição cruel e avassaladora. Um tempo muito amargo para a igreja de Deus havia chegado. 10 anos depois, em 64, no dia 17 de julho, segundo os melhores historiadores, ele mesmo ateou fogo na capital Roma, que durou 7 noites e 6 dias de incêndio, sendo assistido por ele do alto de uma torre, vestido de ator e tocando a sua lira. A cidade de Roma foi devastada. Dos 14 bairros, apenas 4 não foram atingidos e serviram como álibi, porque eram povoados por judeus e cristãos. Aqui começa uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Os historiadores afirmam que
faltou madeira para construir cruz. Milhares de cristãos foram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma durante a noite. Outros eram jogados nas arenas, enrolados de peles de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. É no calor desta perseguição, desse tempo sombrio, desses dias difíceis, aleluia, que Paulo vai escrever a sua carta a Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, que muitos haviam morrido. O próprio Paulo já estava quase à beira da morte. Posteriormente, em 68, ele vai ser martirizado pelo próprio Nero. Mas antes disso ocorrer, ele escreve dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais alheios, ignorantes, acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. E ele disse: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Vivos para a vinda do Senhor. Porque o mesmo Senhor, o mesmo que veio a primeira vez, nasceu, foi criado, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, escolheu Cafarnaum como um quartel-general do seu ministério, foi à cruz, ressurgiu dentre os mortos e voltou ao seio do Pai. O mesmo Senhor, disse Paulo, descerá do céu com o seu brado, com o seu alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo estava avisando aqueles cristãos perseguidos, mortos pelos gladiadores, feridos e comidos pelos leões nas arenas, os quase 10.000 cristãos mortos durante 100 dias de inauguração do Coliseu Romano. Paulo está dizendo: estes que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Aleluia. E juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, disse Paulo, concluindo a sua fala, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Aos Coríntios ele escreveu: eis que vos digo um mistério,
Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, falando do tempo, dizendo que o tempo é chegado, e quando chegar a hora do que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E ele faz um gracejo dizendo ironicamente: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nos dá vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede abundantes, fiquem constantes, permaneçam inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa, ele não é vão. Aleluia. O tempo é chegado. Precisamos conhecer o tempo que estamos vivendo. Precisamos vigiar em todo o tempo. E precisamos estar prontos para o último tempo. Glória a Deus. Já é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação, a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. E quem sabe eu estou falando para pessoas que já vivem na igreja há 10, 20, 30 anos. Oh glória, oh glória, oh glória. Pois bem, queridos, no ano 66 vai explodir uma rebelião dos judeus, e o general Tito será mandado para Roma, ou de Roma para Jerusalém. E a história diz que ele foi mandado para tentar controlar o motim. E no ano 68, Nero, antes de ser deposto pelo Senado, e a posteriori, sem saber o que fazer, vai suicidar-se. Ele vai mandar prender Paulo pela segunda e última vez em Roma, em uma cela insalubre, fedida, subterrânea, preso, sentenciado à morte. Mas ele vai escrever a sua última carta, aleluia, ao seu filho Timóteo, e diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele disse: Michel, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Presbítero Stasques, o que é bonito é quando ele conclui
dizendo, aleluia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mas agora a coroa da justiça me está guardada, não somente para mim, porque o justo juiz me dará naquele dia, aleluia, e não é a mim somente, é a todos quanto amarem a sua vinda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Desse tempo em diante, algumas coisas ocorreram, mas no ano 81, vai assumir o governo de Roma um moço por nome de Domiciano, chamado de o segundo Nero, por causa da sua crueldade. Domiciano será o primeiro a se intitular de Senhor e de Deus. E ele vai deportar, ele vai levar preso de Éfeso o pastor João, aos 90 anos, o último apóstolo, o único vivo dessa época. Todos os apóstolos já haviam morrido. Glória a Deus. João em Pátimos vai receber a revelação de Jesus Cristo. E ele mesmo vai testemunhar, dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envio às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João se virou para ver quem falava com ele, e quando virou-se, ele viu 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com a veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro na sua cabeça, e no seu cabelo eram brancos como a branca neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E este ser que se revelou a João tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol que brilhava na força do seu resplendor. E quando João viu, não suportou a glória e caiu morto, como morto aos seus pés. E ele, o ser, pôs a sua mão direita sobre João e disse: não temas, eu sou o primeiro e último, o que vive. Eu fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É este mesmo que se apresentou a João, que ele disse: voltarei. Aleluia. E onde ele enfatizou isto? No capítulo 22 deste mesmo livro do Apocalipse, o versículo 12. E ele disse: eis que cedo venho. Aleluia. Antes ele havia dito em uma das mensagens, em uma das cartas, no
capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Aleluia. Glória a Deus. Jesus havia se revelado dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando eu digo que precisamos conhecer o tempo, vigiar em todo o tempo e estar prontos para o último tempo, é porque em nós temos a esperança vívida, aleluia, de viver com o Senhor para sempre. E é por isso, partindo para a conclusão, eu uso a exclamação bíblica: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas certamente diz: cedo venho. E nós fechamos a mensagem dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, amigos, você que nos assiste, o tempo é chegado. Aleluia. Conheça o tempo. Vigie e esteja pronto. Glória a Deus. Antes de orar por você e com você, eu quero saber daqueles que estão nos assistindo, que estão afastados da igreja, que no meio da jornada perderam a esperança, desanimaram, abandonaram a igreja, se entristeceram com o evangelho. O tempo é chegado e é hora de voltar aos braços do Pai. E você que nunca decidiu a vida para Cristo, no chat você pode dizer: eu entrego, eu aceito, eu retorno, eu me reconcilio, eu volto, eu desejo Cristo. Glória a Deus. Eu vou orar por você. Enquanto Ele não vem, isso pode ser questão de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, não sei. Só sei que a salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. O dia da redenção. O dia que todos os nossos corpos serão transformados, mortos e vivos em Cristo. Aleluia. Nós vamos sempre a Deus clamar por libertação, por salvação, por cura, por porta aberta. Aleluia. Por solução de problemas. E isto eu quero apresentar a vocês que têm ao longo da programação, vocês vêm escrevendo, vêm solicitando a intercessão, a oração da igreja. Nós estamos prontos para isto. Aleluia. E eu quero orar por você.